Poucos períodos ficaram marcados no imaginário coletivo, como a Revolução Francesa, o primeiro derrubamento de uma monarquia cristã dentro da Europa, para instaurar uma república baseada nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, veio acompanhada de um turbilhão de sangue e pânico com a Revolução Francesa de destaque. Entre um modo de vida centrado em Deus para um novo modo de vida centrado no indivíduo, a Igreja e a nobre aristocracia agora seriam substituídos pela ascendente classe burguesa, mestres do dinheiro, do comércio e da indústria. A que seja talvez a principal face desta revolução, que foi quase uma guerra civil na França. Tem nome e sobrenome Maximilien, ou Maximiliano Robespierre, um homem preparado e astuto, famoso por sua profissão de advogado, a ponto de ser chamado de incorruptível. Soube se apoderar do poder em Paris ao comando dos jacobinos, até liderar um período que foi chamado de o Reinado do Terror. Enquanto com sua boca clamava às massas que havia chegado a hora da igualdade e da concórdia, com sua mão assinava o destino dos condenados à guilhotina. Mas como foi o final de Maximilien Robespierre? Fiquem até o final do vídeo para conhecer essa história fundamental para todos. Eu sou Reinaldo José Carrillo Vilches. Isto é a Nova Enciclopédia, e para aqueles que não sabem, lembro que agora temos a Nova Enciclopédia em inglês e a Nova Enciclopédia em português. Vocês podem nos dar um grande apoio entrando em ambas as plataformas que podem conseguir abaixo, inscrevendo-se em ambos os canais, dando gostei nos vídeos, deixando seus comentários e assistindo ao material que tem muito potencial. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje. Maximiliano Francisco Maria Isidoro de Robespierre, ou simplesmente Maximilien Robespierre, nasce em 6 de maio de 1758, na cidade de Arras, no nordeste da França, na província de Artois. Descendia por linha paterna de uma longa linhagem de jurisconsultos e advogados. Seu pai, seu avô, seu bisavô e até seu tataravô foram figuras importantes no mundo das leis em várias cidades da França, enquanto que pelo lado materno possuía a linhagem de cervejeiros, artesãos e comerciantes. Robespierre, longe de vir da nobreza, vinha de uma família burguesa ascendente dentre as que existiam dentro do chamado Terceiro Estado, o que veremos mais profundamente mais tarde. Robespierre seria o mais velho de 4 irmãos, Charlotte, Henriette e Agustin, em julho de 1764. Ao nascer, quem seria seu 5º irmão, sua mãe sofre complicações no parto e morre junto ao recém-nascido. Após este acontecimento, o pai de Robespierre abandonaria seus filhos para tentar a sorte em outros lugares da Europa, perdendo-se seu rastro até 1777, quando morre na Alemanha. Depois de abandonados, os irmãos são separados. As meninas se mudariam com suas tias paternas e os meninos com seu avô materno, mas todos continuariam sob o véu do irmão mais velho, Maximilien Robespierre. Sua irmã Charlotte indica em suas memórias que a perda de sua mãe e o abandono do pai obrigaram o jovem Maximilien a crescer rapidamente para cuidar de seus irmãos. Sendo antes tipicamente despreocupado, mas agora se tornando alguém sério, solitário e distante. Para 1765, Maximilien é matriculado no Colégio de Oradores de Arras, onde se destaca academicamente em filosofia e em direito. Por seu excelente desempenho, em 1769, obtém uma bolsa para estudar no Colégio Louis le Grand de Paris, onde seria colega de sala de futuros revolucionários como Camille Desmoulins e Georges Danton. Paris, para a época, era uma cidade em que contrastava, por um lado, uma nobreza poderosa, mas em processo de decadência, e por outro, uma burguesia ascendente com novas ideias revolucionárias. Em Paris, Robespierre aprimoraria seu gosto pelo direito e pela filosofia, destacando-se também em retórica e história antiga durante sua formação parisiense. Robespierre e muitos de sua geração e classe social beberiam das novas ideias que notáveis enciclopedistas franceses como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu e outros haviam deixado, que seriam chave mais tarde na véspera da Revolução Francesa,
como veremos também mais adiante. Eram tempos em que o racionalismo, a liberdade individual e a técnica se elevavam como os valores diretores da sociedade, em substituição a Deus, a tradição e a conservação da ordem social. Por enquanto, Robespierre lê, estuda, medita, aprende e assimila as obras desses grandes intelectuais, moldando seu pensamento e concepção própria da problemática francesa. Depois de estudar no Colégio Louis-le-Grand, em Paris, ele ingressa na universidade, ampliando seus conhecimentos em humanidades, letras e leis. Lá ele se forma em Direito em 1781, sendo admitido no mesmo ano na Ordem dos Advogados. E retornando à sua cidade natal, Arras, para atuar na prática privada da advocacia, advogado Robespierre, de sucesso considerável durante 8 anos, raramente perde um caso. Ele atuava a partir de um pequeno escritório na casa de sua irmã Charlotte, e só aceitava casos em que o acusado fosse vítima de injustiça evidente. Para 1782, seu sucesso profissional o levou a ser membro do Tribunal Penal na cidade de Arras. Robespierre exerceria sua profissão de forma independente até 1789, no qual ele e todos os franceses, desde a elevada majestade do rei Luís XVI até a simplicidade do camponês mais humilde, sofreriam a influência de um movimento social que, no final, seria toda uma revolução, a Revolução Francesa. Robespierre vive a maior parte de sua vida na França revolucionária. Mas, como era o reino da França antes dos acontecimentos da Revolução? O reino dos francos, desde a época de Carlos Magno, ou seja, desde o século VIII depois de Cristo, tornou-se um dos faróis culturais, militares e políticos da Europa. Alguns, quase 9 séculos depois, o Reino da França vivia o que se conhece como o chamado Antigo Regime, ou seja, a organização econômica, política e social, vinda do absolutismo monárquico, que começaria formalmente com o rei Luís XIV em 1643. O chamado Antigo Regime caracterizava-se por ser uma forma de governo na qual o rei era o centro das decisões sobre a condução do reino. Ao mesmo tempo, a França era o reino mais populoso da Europa naquela época, com cerca de 30 milhões de habitantes. Esta grande massa populacional estava hierarquizada a nível social dentro do que se chamavam os 3 estados ou classes sociais do Antigo Regime. E acima desses 3 estados estava a cabeça coroada do monarca, dono do poder absoluto e em quem se sintetizavam todos os poderes. Abaixo ou ao lado do monarca encontrava-se o clero ou a Igreja Católica, que regia a vida espiritual e moral dos franceses, e cuidava de muitos aspectos importantes do cotidiano, como escolas, universidades, hospitais, orfanatos, a caridade e outras instituições beneficentes. A Igreja possuía uma grande quantidade de terras que administrava e trabalhava para seu funcionamento, ao mesmo tempo que gozava de grande influência social e política pelo papel protagonista da vida religiosa na França. Abaixo da igreja e da monarquia estava a nobreza. Este extrato da sociedade era composto por grandes famílias e indivíduos, herdeiros de históricos títulos nobiliários e grandes extensões de terra. Também livres de impostos e que haviam sido ganhos séculos atrás por méritos de guerra ou de outra natureza, a nobreza não era apenas uma classe que desfrutava de prazeres e benefícios, mas, acima de tudo, tinha importantes obrigações e responsabilidades. Entre elas estava o serviço militar, a proteção dos camponeses que trabalhavam em suas terras, zelar pelo trabalho deles e pelas suas tarefas administrativas na corte. A corte, que residia no Palácio de Versalhes junto ao rei, não era apenas um lugar onde a ópera, as danças e os banquetes estavam na ordem do dia. Era também um microcosmo, um pequeno universo no qual a nobreza aconselhava o rei na hora de tomar as grandes decisões políticas, econômicas e sociais que afetariam todo o reino. Finalmente, no extrato mais baixo da sociedade estava o chamado Terceiro Estado. O Terceiro Estado era a amálgama social que reunia pessoas de diversas ocupações e condições econômicas que não faziam parte nem da nobreza nem do clero, representando mais de 90% da população. O terceiro estado, o povo comum, incluía camponeses que trabalhavam nas terras do clero,
da nobreza ou em pequeníssimas parcelas próprias. Artesãos de grande variedade de ofícios, trabalhadores assalariados nas cidades, a servidão e outras ocupações. No entanto, dentro do terceiro estado, povo comum, havia um grupo que estava ganhando uma proeminência singular e que desempenharia um papel crucial no curso da Revolução. A chamada burguesia. A burguesia compreendia uma subclasse de comerciantes, industriais, banqueiros, profissionais liberais, intelectuais, enciclopedistas e membros de polêmicas, sociedades secretas, como os franc-maçones, que apesar de não terem os privilégios da nobreza nem pertencerem a ela, estavam ascendendo em poder econômico. Dentro da gênese deste novo modo de vida econômico, que foi posteriormente chamado de capitalismo, as sociedades maçônicas e as ideias racionalistas e igualitárias haviam ganhado, não apenas uma grande proeminência no chamado terceiro estado, mas também na nobreza e em parte do clero, especialmente os membros do terceiro estado. Serão muito influenciados por essas novas ideias que estamos mencionando. Desde as transcendentais teses de Martinho Lutero, passando pelos escritos e tratados sobre a igualdade de todos os homens, a democracia, a divisão de poderes e a liberdade. Na moralidade filosófica, portanto, a primazia da razão sobre a tradição, o indivíduo como centro do mundo acima de Deus, a técnica como valor onipresente, e toda uma série de ideias de impacto pessoal e político, que junto a Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Condillac e muitos outros, encontrando terreno fértil em uma sociedade fragmentada pelas diferenças de classe, na qual estava se formando um importante ressentimento dos mais despossuídos em relação aos mais poderosos, ressentimento assustado, além disso, pelas ideias revolucionárias da época. E maior inspiração causa a este ímpeto revolucionário do que a revolução surgida nas colônias inglesas no norte da América triunfou e terminou com a fundação de um novo país, fundado com base na igualdade, progresso e comércio, no ano de 1783, ou seja, os Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, havia a situação imediata dos anos anteriores ao estouro da Revolução Francesa. Economicamente, as contínuas guerras que a França tinha com seus vizinhos, agora principalmente com o Reino Unido, pela recente intervenção francesa na Guerra de Independência da América do Norte em favor dos americanos. O acentuado desordem fiscal também, por sua vez, como o aumento da dívida e os altos gastos do clero e da nobreza, haviam levado a França a uma falência quase total, que afetou, durante aqueles anos, a economia em todo o povo, sofrendo especialmente o povo comum. Por outro lado, a crise econômica e financeira. Junto às más colheitas, o aumento dos preços dos alimentos e a escassez de terras cultiváveis agravaram a situação dos camponeses. Particularmente, o ano de 1788 teve um inverno incomumente frio e secas prolongadas que levaram a uma crise alimentar importante que atingiu fortemente o povo comum. Assim, para 1789, se havia montado na França um cenário ideal em que as paixões, as ideias e os interesses de um amplo setor da população levariam a uma explosão revolucionária. Então, voltando ao nosso protagonista, Maximilien Robespierre, ele não escapa de viver em carne própria todos os ânimos dos dias anteriores à Revolução. Como indicamos, ele pertencia ao setor burguês do terceiro estado. Ao mesmo tempo, muito importante, em algum ponto de sua vida, Robespierre se juntou ativamente à maçonaria e, como dissemos, Maximilien Robespierre em todos esses eventos. Esses fatos, juntamente com sua profissão e seu vasto intelecto, o fariam se destacar entre aquela gigantesca massa de pessoas e entre os próprios líderes da França. Nesse sentido, quando os ânimos se acirraram, Robespierre publicou no início de 1789, na região de Arras, um escrito intitulado Apelo à Nação Artesiana. Neste escrito, ele acusa o governo monárquico de ser a fonte da crítica situação que se vivia na França e exorta a combater seus vícios. Essas ações aumentariam sua popularidade e o transformariam em um bom perfil público já naquela época. O que Robespierre não sabia é que seu salto para a cena política estava mais próximo do que ele acreditava. Por esses mesmos dias,
entre abril e maio de 1789, o rei Luís XVI, pressionado por todos os setores insatisfeitos que pediam grandes reformas, convoca o que foi chamado de Assembleia dos Estados Gerais, no qual cada estamento da sociedade francesa enviaria uma certa quantidade de representantes e se discutiriam soluções para a complicada situação nacional. Para este efeito, enquanto o clero e a nobreza contavam com seus representantes previamente selecionados, os representantes do chamado Terceiro Estado ou povo comum foram eleitos em assembleias provinciais, em eleições censitárias, onde apenas homens com certos requisitos de propriedade e idade podiam votar nessas eleições para representar o Terceiro Estado das províncias. Não saíram exatamente camponeses ou artesãos para esta Assembleia dos Estados Gerais, mas foram eleitos fundamentalmente membros da burguesia ilustrada, que seriam os que assistiram em representação do povo comum. Este foi o caso de Maximilien Robespierre, que, devido à sua crescente reputação, foi eleito como representante da província de Artois. Então, Robespierre e muitos outros burgueses do Terceiro Estado chegam ao deslumbrante Palácio de Versalhes, que serviria de sede para a primeira sessão da Assembleia no dia 5 de maio de 1789, onde muito poucos, ou, melhor dizendo, ninguém imaginava a magnitude do turbilhão que estava prestes a se desencadear. Assim, a Assembleia dos Estados Gerais começa seus trabalhos. Cada estamento da sociedade apresentava seus cadernos de queixas, onde expressavam as inconformidades de seus representantes. Robespierre se encarregou de realizar o caderno de queixas de sua própria província. No entanto, pouco tempo depois começam os problemas, quando começam a definir as diferentes formas de votação dentro da Assembleia. O clero e a nobreza, que eram numericamente minoria, exigiam um voto por estamento, enquanto o Terceiro Estado defendia um voto por representante, com o qual já se tornavam a maioria absoluta. Diante disso, o clero e a nobreza se opõem e eventualmente exigem a separação dos membros do Terceiro Estado, de modo que não pudessem manobrar entre eles. No entanto, os representantes do Terceiro Estado, em resposta a isso, liderados por figuras como o conde Mirabeau e o presbítero Sées, não aceitam a negativa do clero e da nobreza em relação à votação. E em um ato totalmente insurrecional e nunca antes visto, eles decidem proclamar uma assembleia à parte, chamada Assembleia Constituinte, no dia 17 de junho de 1789 e 3 dias depois, no dia 20 de junho. Juram não se dissolver até terem dado à França uma nova Constituição. Este foi o ponto de não retorno no início da Revolução Francesa. Para esses dias em que se proclama a Assembleia Constituinte, o advogado Robespierre, de 31 anos, não fará nada diferente de seus colegas do Terceiro Estado. Deixar-se levar pelo curso indefinido, sem liderança clara da Revolução. Durante o curso da Assembleia Constituinte, Robespierre dará discursos eloquentes e eletrizantes, sempre em defesa dos desafortunados e despossuídos, o que lhe garante popularidade entre as classes baixas, ao mesmo tempo que vai aparecendo nos jornais parisienses, onde, por suas fortes convicções, é apelidado como o Incorruptível. Voltando à Assembleia, nos dias seguintes à sua instalação, ocorre em Paris uma grande quantidade de revoltas e manifestações populares, incentivadas principalmente por parte das sociedades maçônicas e burguesas, que eram quem liderava todo esse processo, de forma que se desencadeiam revoltas em favor dos assembleístas e dos revolucionários, que aos poucos se tornam mais violentas, sendo a primeira delas a famosa tomada da Fortaleza da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Para os dias de agosto, a Assembleia Constituinte vai ditando medidas que aceleram o processo revolucionário, decretam o fim dos privilégios feudais e dos dízimos clericais. Decretam a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estabelecem a Constituição Civil do Clero e confiscam suas terras da Igreja. E a mais importante, acabam proclamando a Constituição de 1791, que dotava a França de uma monarquia constitucional. A França, por sua vez, progressivamente vai mergulhando no caos. A nobreza, com seus privilégios estendidos, vai fugindo do país ou pactuando com os revolucionários, deixando a burguesia como a classe economicamente dominante. Por sua vez,
a Igreja e a religião católica começam a ser perseguidas abertamente em toda a França. Por outro lado, no interior do país desencadeia-se o que ficou conhecido como o Grande Medo, em que os camponeses, temendo represálias da nobreza, desencadeiam uma onda de violência, queimando castelos, títulos feudais e documentos de propriedade de terra. Por sua vez, potências estrangeiras como Áustria e Prússia buscam aproveitar o caos interno e ameaçam invadir a França se a monarquia não for restituída. Enquanto isso, a Assembleia estava fortemente polarizada entre setores moderados, como os girondinos e os Feuillants, que pediam um procedimento mais gradual e mais pacífico, e os setores radicais, como os jacobinos e os cordeliers, que buscavam levar as transformações da Revolução até onde fosse necessário. Desta forma, a Assembleia Constituinte, como órgão tanto executivo quanto legislativo, é hesitante, é frágil e parece incapaz de conter o turbilhão de violência desencadeado em toda a França. E por outro lado, o rei, cada vez mais desprovido de apoios, estava praticamente sequestrado à mercê do que os revolucionários decidissem. Assim passam os 2 primeiros anos da Revolução, desde 1789. No meio de grandes reformas e de caos político e social, a Assembleia Constituinte vai se tornando ingovernável. Nem mesmo a voz proeminente de Robespierre era ouvida. Isso vai obrigando Maximilien, que vê toda essa anarquia com preocupação, a mudar de estratégia. Robespierre já não buscaria ganhar as facções internas da Assembleia, mas agora buscaria se destacar na tribuna, na praça e nos clubes radicais, onde o povo de Paris se reunia para ouvir os oradores, seus discursos e suas apresentações, onde, entre outras coisas, exaltava a igualdade de classes e o sufrágio universal, eram tão populares e excitantes que acabaram por construir uma grande base de apoio para ele. Não apenas entre o povo, mas também dentro de grandes setores políticos como os jacobinos, grupo cuja liderança ele eventualmente ganhará, como veremos mais adiante. O escritor Jean-Baptiste Louvet dizia que o apoio do povo nas reuniões de Robespierre já não eram aplausos, mas pisões convulsivos. Era um entusiasmo religioso, um furor sagrado. Fecho as aspas nos meses seguintes. Enquanto Robespierre conquista sua popularidade, aos poucos a ordem pública na França vai se desmoronando. O rei Luís XVI, que, como dissemos, estava praticamente sequestrado à disposição da Assembleia, estava muito insatisfeito e preocupado com o curso dos acontecimentos revolucionários e tenta escapar falhadamente no 20 de junho de 1791, mas é capturado e preso no Palácio das Tulherias. A tentativa de fuga acelera as facções radicais que estavam opostas à monarquia e cresce ainda mais o repúdio ao monarca. Ao mesmo tempo, Áustria e Prússia continuavam pressionando com invadir a França se a monarquia não fosse restituída ou se o rei e sua família fossem feridos de algum modo. Em resposta a isso, a Assembleia na França declara guerra à Áustria e Prússia, e assim começam, em abril de 1792, as chamadas Guerras Revolucionárias. Além de toda essa situação, setores revolucionários de Paris assaltam o Palácio das Tulherias, 10 de agosto de 1792. E o rei volta a ser o centro da atenção. O rei era visto como aliado aos interesses estrangeiros da Áustria e Prússia para restaurar a monarquia. A Assembleia decide revogar as funções constitucionais do rei e convocar eleições populares para eleger um novo órgão que se chamaria a Convenção Nacional. Este novo órgão seria uma nova Assembleia Constituinte que concentraria poderes legislativos e executivos e seria a primeira Assembleia eleita por sufrágio universal, sem distinção de classes. Nestas eleições, Robespierre, pela base que havia construído entre as classes baixas, foi eleito representante pela cidade de Paris, que no momento era o centro do poder da nação. A convenção se instala em setembro de 1792 e, uma vez instalada, decide abolir formalmente a monarquia na França e instaurar o que depois seria chamado de Primeira República Francesa. A convenção declara Luís XVI como conspirador e lhe imputa as acusações de conspiração contra a liberdade pública e a segurança geral do Estado.
A maioria dos membros da convenção vota a favor da execução do rei, entre eles Robespierre, que dirá, abro aspas, Luís deve morrer porque a nação deve viver. Desta forma, o rei da França, Luís XVI, foi condenado à morte por guilhotina no dia 17 de janeiro de 1793, sendo esta sentença executada 4 dias depois. A queda da cabeça ensanguentada do rei, antes de resolver magicamente os problemas da França, só pôde radicalizá-los e maximizá-los. Com a morte do rei em janeiro de 1793, Robespierre começa a preparar uma reviravolta dentro da convenção. Amparado em seu poder, defendido pelas classes populares que haviam sido astutamente armadas pelos jacobinos e outros setores radicais, Robespierre, que naquele momento era o líder indiscutível do Partido Jacobino, decide eventualmente desmantelar outras facções dentro da convenção e especialmente o grupo girondino dentro da Assembleia, detendo seus principais líderes e se consolidando. No 1º de junho de 1793, com o controle do poder político da convenção, controlando assim o poder na França, pois os ministros e demais poderes franceses haviam sido reduzidos a simples executores das decisões emanadas da convenção liderada pelos jacobinos. Isso havia sido uma espécie de golpe, liderado por Robespierre e pelos jacobinos. Para 1793, desta forma, a situação da França se tornava de alta gravidade. Em março, um par de meses antes do golpe de Robespierre, havia estourado a revolta mais importante dentro da província. Na França, contra a revolução que gerou a primeira batalha da chamada Guerra da Bandeia, que se tornaria uma guerra civil na província francesa. Além disso, a desordem pública generalizada está se acentuando. Há batalhas do exército da França contra tentativas de invasões externas e a guerra entre monarquistas e revolucionários em todo o território. Assim, em abril daquele ano, pouco antes do golpe de Robespierre, a convenção decide criar o chamado Comitê de Salvação Pública. Com este novo órgão, a convenção manteria as funções legislativas, mas o Comitê de Salvação Pública seria um governo provisório, com poderes executivos e de gabinete, de guerra, com o objetivo de defender a nova república recém-instaurada dos invasores externos e dos inimigos internos. Além disso, o comitê teria poderes de supervisão sobre as forças armadas, o poder judiciário e o legislativo. Mas, longe de restaurar a ordem pública, o Comitê de Salvação Pública logo começa a aumentar ainda mais. A violência que agora era desencadeada diretamente pelo Estado contra dissidentes e aliados. Era o início da fase mais sombria da Revolução, ou chamado Reino do Terror. Embora, na teoria, no Comitê de Salvação Pública não houvesse uma figura principal para a tomada de decisões, na prática era Robespierre, por sua liderança e pelo golpe que havia dado internamente na convenção, quem mais peso tinha nesta tomada de decisões. De modo que muitas das medidas mais controversas realizadas pelo comitê seriam responsabilidade direta de Robespierre. Em setembro, o Comitê de Salvação Pública aprova a chamada Lei dos Suspeitos, onde qualquer pessoa que se suspeitasse por ações ou escritos que fosse contra-revolucionária deveria ser presa. Por sua vez, em outubro do mês seguinte, o comitê aprova uma moção que revogava indefinidamente a Constituição de 1791 e assumia poderes quase ditatoriais, tendo luz verde para legislar, executar, votar e sancionar leis sem obstáculos, derrubando desta forma os princípios de divisão de poderes e democracia que eram defendidos pelos revolucionários. Esta nova situação ditatorial provoca uma forte onda de descontentamento e de protestos contra a Convenção e contra o Comitê de Salvação Pública. O comitê, em virtude da Lei dos Suspeitos, reage contra os protestos, com a prisão de entre 300 mil e 500 mil franceses e a execução por guilhotina de cerca de 15 mil e 17 mil pessoas em toda a França. Às vezes, bastava que um indivíduo fosse acusado, mesmo que falsamente, de ser contrário à revolução para que fosse decapitado nas praças públicas de vilas e cidades. Entre as vítimas do terror, muito poucos eram antigos nobres da aristocracia francesa ou militares ou burgueses.
A maioria das vítimas eram simples cidadãos que haviam sido acusados infundadamente ou sem sequer provas a respeito. Assim começava a carnificina em nome da igualdade e da fraternidade, liderada pelo comitê a cargo de Robespierre. A partir de 1793, começa o chamado Reinado do Terror. Este não se limitou à perseguição da sociedade francesa, mas também contra a Igreja. Durante esses meses, os conventos foram suspensos, os revolucionários destruíram e saquearam templos inteiros com seus respectivos objetos sagrados. Perseguiu-se e hostilizou-se sacerdotes e em algumas regiões o culto católico foi proibido. Assim como em toda a França foi promovido pelo Estado um chamado culto à razão, em substituição aos símbolos cristãos, bem como um novo calendário diferente do calendário cristão. Economicamente, o reinado do terror promovido pela Convenção não foi melhor que o anterior. Robespierre implementou medidas que agravaram a situação econômica do cidadão comum, como o controle de preços de cereais e leguminosas, e a proibição de saída de capitais do país, o que resultou no surgimento do mercado negro, a escassez de alimentos que por sua vez produziu uma fome marcante e o enfraquecimento da indústria francesa. No entanto, outras medidas da Convenção, como a liberdade de preços de certos produtos, a liberdade de contratação, a Lei Le Chapelier, que proibia os sindicatos de todas as classes, foram medidas que mais mancharam os setores mais pobres da população e beneficiaram rotundamente a burguesia francesa da época, que, com o enfraquecimento da nobreza e as mudanças econômicas desencadeadas pela Revolução, foram se tornando o grupo social e economicamente dominante da França. Mas por esses níveis de violência, pouco a pouco, os ânimos em torno do comitê, que mais estava destinado a acabar com a violência pública, assim como os ânimos contra a Convenção e Robespierre, começaram a esquentar. No interior da França também houve uma forte onda de movimentos contra a Revolução. Como mencionamos anteriormente, essas revoltas no interior da França se transformaram em algo muito próximo de uma guerra civil, com várias batalhas entre os revolucionários e os defensores da monarquia e da ordem tradicional. A mais famosa e sangrenta dessas revoltas foi a chamada Guerra de Bandea, que deixou mais de 170 mil baixas civis e 30 mil baixas militares. Do lado monárquico, os revolucionários se concentraram especialmente na Guerra de Bandeia contra os antirrevolucionários, no que foi considerado até mesmo por alguns historiadores franceses como um genocídio contra aqueles que se opuseram à Revolução. O descontentamento na França nesses dias era evidente. Havia pobreza, fome e perseguição. Robespierre, por sua vez, argumentava que o terror era necessário para proteger a revolução de seus inimigos internos e externos. A violência, segundo ele, era uma ferramenta para preservar os ideais revolucionários. Ao mesmo tempo, Robespierre foi perdendo a capacidade de distinguir entre os contrários às suas medidas, que já começavam a ser muitos, e os contrários à revolução. Desta forma, opor-se a Robespierre estava se tornando o mesmo que opor-se à revolução. Tudo isso foi estabelecendo as bases para a queda do atual chefe supremo da França. Em maio de 1794, Robespierre sofre um atentado que, por ser contra ele, aumenta a perseguição e a violência do terror. Com a chamada Lei de Padrial, que eliminava a necessidade de apresentar provas nos processos contra os contra-revolucionários. Ou seja, uma nova lei que dava carta-bal para executar quem fosse necessário, de acordo com a descrição do Comitê de Salvação Pública. Desde a promulgação desta lei até o decorrer de não menos de 2 meses, cerca de 1.400 pessoas foram executadas apenas em Paris, para junho e julho daquele mesmo ano. Em meio a essa situação tão grave, Robespierre acaba se ausentando da vida pública. A Convenção e o Comitê, mais preocupados com as possíveis reações de Robespierre, mas também preocupados com a grande violência que se vivia, começam a acreditar que Robespierre havia perdido a razão, ou pelo menos a capacidade de governar, e começam a conspirar contra ele, formando grupos para afastá-lo do poder. O 26 de julho. Robespierre reaparece e anuncia à Convenção, sem dar nomes nem detalhes, que tinha uma nova lista de traidores e conspiradores. No dia seguinte, o 27, a Convenção, assustada,
de serem os próximos a serem guilhotinados, como já haviam sido vários ex-aliados de Robespierre, faz uma sessão em que seus membros declaram que Robespierre e seu aliado, Louis Sannius, eram uns tiranos que deveriam comparecer frente à convenção. Robespierre e Sannius, vendo que já haviam perdido a graça e o poder, acabam fugindo para o Hotel de Ville. Na madrugada do dia 28, no entanto, são presos e, por razões que não ficaram claras, Robespierre recebe um tiro que destroça sua mandíbula, mas não o fere mortalmente. Na manhã do dia seguinte, é realizado um julgamento sucinto no qual Robespierre e vários de seus aliados são condenados à pena de morte na guilhotina. No período da tarde, os acusados são levados para a Praça da Concórdia, que durante a Revolução foi palco das execuções mais sangrentas, muitas ordenadas pelo próprio Robespierre. Quando chega a vez de Robespierre na guilhotina, o carrasco arranca a atadura onde repousava sua mandíbula quebrada e Robespierre solta um grito agonizante que só pôde ser silenciado com a lâmina da guilhotina. A mesma que, ao cair, corta a cabeça de um dos homens mais fervorosos, polêmicos e controversos da Revolução Francesa, no dia 28 de julho de 1794. Com a morte de Robespierre, inicia-se um período mais pacífico da Revolução, no qual a Convenção reconhece os excessos e abre caminho para um processo de reestruturação que culmina com o Diretório de 1795. Novo órgão de governo que unifica as tendências da época, tenta acalmar os ânimos e estabilizar a situação geral. Diante dos fatos tão violentos da Convenção e do Comitê de Salvação Pública, bem poderia ser perguntado a Maximilien Robespierre, o incorruptível, o lutador pela democracia e igualdade, o favorito das classes populares, o incansável jacobino, inegavelmente muito preparado e carismático. As seguintes perguntas: onde ficaram esses princípios quando a guilhotina, a morte e a fome assolavam as massas populares que tanto queria dignificar? O que há por trás da luta pela liberdade, igualdade e fraternidade que costuma terminar com poças de sangue? Esta virada ou avanço natural da violência que tomou esta revolução contra a monarquia e a igreja? Eles relatam um novo processo histórico que seguiu seu curso não apenas na França, mas no resto do mundo. A história de Robespierre é um primeiro arquétipo da revolução que devora seus próprios filhos, uma revolta contra a ordem tradicional que acabou moldando um novo mundo em que vivemos hoje. Agradeço a todos que assistiram a este vídeo, espero que tenham apreciado. Lembro que abaixo vocês podem obter a nova enciclopédia em inglês e português. Deem like em todos os vídeos desses canais, compartilhem com seus conhecidos, confiram o material valioso e inscrevam-se em ambas as plataformas. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.